Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Francine Schermer, terapeuta, oraculista, consteladora familiar, e tô aqui para te trazer um tema que eu resolvi falar. Eu nunca havia aberto isso para ninguém. É a primeira vez que eu tô falando sobre isso nos meus vídeos. Já falei muito sobre relacionamento, né, anteriormente neste canal. Mas eu resolvi abrir a minha dinâmica porque eu senti que ela não, a cura não tinha que ficar só comigo, eu precisava colocar ela a serviço de outras pessoas. Então pode ser que você se identifique, pode ser que você nem esteja em dinâmica de chama gêmeas, mas que esse vídeo te ajude a curar dores, situações que você não consegue deixar para trás, né? Lembrando que quando a gente fala do processo de chama gêmea, eu nunca quero que vocês entendam que eu estou pedindo ou orientando que vocês matem o amor por aquela pessoa. Porque amar o amor por aquela pessoa, matar o amor por aquela pessoa é matar o amor por você. Você precisa entender que você e o teu gêmeo, uma única coisa, vocês são um. É a completude, é a unicidade, é a forma mais completa de um ser existir. Só que, como a gente está na 3D, a gente tem a ilusão, a falsa sensação de que a gente precisa estar junto para que essa completude aconteça. E não é assim. Na verdade, eu acredito que a completude ela acontece antes da reunião, né? Então, muitas pessoas falam que a reunião ela está prestes a acontecer. Mas eu vou falar do meu processo, eu vejo que a minha reunião ela está muito distante se algum dia ela for acontecer. Primeiro, porque o meu gêmeo, ele está num relacionamento, né? Um relacionamento, eu não tenho contatos, eu não tenho notícias, mas até onde eu tinha informação, era um relacionamento muito bom, muito saudável, muito ok. Porém, esse destino, né, ele pertence à espiritualidade. A espiritualidade vai agir, a tua alma sabe, né? Ela sabe de coisas que o teu ego às vezes não quer aceitar. Porém, a gente não pode ficar à espera da volta, não pode ficar à espera dessa reunião. A gente precisa viver, a gente precisa achar o que a gente veio fazer aqui e como esse amor ele pode nos transbordar, mesmo sem a reunião física. Porque a reunião, como eu disse, nos meus estudos e na minha concepção daquilo que eu recebo da minha espiritualidade, ela acontece primeiramente no âmbito espiritual. Quando ela acontece no âmbito espiritual, ela já é suficiente, não necessariamente ela vai precisar acontecer na parte física. E muitas pessoas ficam presas nisso, porque ela fala, não quero soltar é, essa crença de que eu vou me reunir com a minha chama, de que eu preciso me reunir com a chama, porque soltar isso é como se você matasse o amor, e é muito bem o contrário. Então, para você ver como que a gente tem distorcido o amor, né? A gente acredita que precisa fisicamente disso. Por isso que a morte, ela é algo, né, que machuca tanto os nossos corações, porque a gente não consegue compreender, ganhar a compreensão, a gente pode até saber que, né, a morte não é o fim, mas, no fundo, a gente está sempre querendo a pessoa fisicamente, a gente está sempre em busca daquele físico perto, né? Então, de sentir a presença física da pessoa. E a gente é uma alma experienciando uma realidade física. Quando tudo isso acaba, a gente retorna para casa, né? Para o nosso lugar ali, que é a nossa essência, né? É onde tudo é energia. Não que isso daqui não seja energia, é também, mas a gente pode tocar, a gente pode sentir, a gente pode ver, porque a gente tem os 5 sentidos aqui. Então, para deixar essa jornada um pouco mais leve, porque eu vou ser sincera, ela não é nada leve, ela não é fácil. E às vezes você tem consciência que aquela pessoa ela não te faz bem ou que ela não tá querendo olhar para isso, ela não quer viver esse amor e você quer que ela queira, né? É a bendita da validação, é a bendita do meu, eu quero que a pessoa queira, que ela tenha coragem, a gente fica puto, né, com a contraparte. Mas a gente precisa de um tempo para
digerir e ir soltando isso aos poucos. E para isso eu separei algumas formas de você trabalhar isso, tá? De você fazer atravessar esse momento para que você possa soltar a sua contraparte e deixar ela livre para ela viver as experiências que ela veio viver, com quem ela decidiu, né? E com quem ela escolheu, o livre arbítrio dela de escolha. Como eu disse, nem toda contraparte vai ficar junto, né? Nem toda contraparte vai ter o seu gêmeo nessa vida. Não fisicamente, pelo menos, tá? Mas espiritualmente a gente pode alcançar essa completude e liberar esse peso que é carregar essa história ou esse reencontro como algo que a gente leva de um lugar muito romântico, né? E um romântico quase beirando a ilusão, tá? Primeira ferramenta que a gente pode trazer aqui é a meditação. Então, assim, a meditação é a arte da gente silenciar a mente, mas também da gente ouvir o nosso interior, que diante de tantas coisas que a gente tem no dia a dia, de tantas informações que chegam pra gente, é muito difícil a gente conseguir ouvir a nós mesmos. O que que a gente quer? O que que sua alma quer? Será que ela quer ficar presa nisso mesmo? Eu garanto que não. A sua alma não quer. A sua mente, o seu ego já tá. Porque é natural a partir do momento que dá ali, só se a pessoa for muito evoluída e ela realmente conseguiu soltar logo desde o primeiro encontro. Aí é uma outra. Eu nunca vi em todos esses anos, eu nunca vi ninguém que tenha dinâmica que consegue soltar. Geralmente sempre um correndo e o outro correndo atrás, né? Eu tive minha fase de correr atrás, né? De trazer esse peso para nós dois, né? Então, eu tive um momento de falar assim, cara, como é que tu tá em outro relacionamento se existe amor entre nós? E ele simplesmente negar, obviamente, né, que havia sentimentos, mas ele negava não negando. Era engraçado. Era um, não, mas eu gosto da pessoa que eu tô, é que existem amores e amores, e eu escolhi viver esse amor aqui. Então, a gente precisa aceitar. É difícil, mas a gente precisa aceitar que o outro, ele precisa viver as experiências dele. E principalmente que isso não tem a ver sobre você. Tem a ver sobre o outro. É direito do outro. E a gente precisa dar esse direito, né? Sair dessa postura de querer que o outro faça ou entregue exatamente aquilo que a gente espera. Então, a meditação, ela traz principalmente um lugar de que você vai escutar o que a sua alma quer dizer, o que ela tem a dizer, quais são os aprendizados que ela está querendo viver, ou quais são as coisas que ela quer que você saiba, ou a consciência que ela quer que você tenha. Então, olhar para dentro, né, para sua alma, olhar para o seu eu superior, você só consegue através de quietar todos esses milhões de pensamentos que ficam vagando na sua mente todo dia, o dia inteiro, por muito tempo, inclusive quando você está dormindo. Observar a sua respiração, né, durante a meditação é extremamente importante para que você consiga alcançar esse nível de se escutar. Eu não acredito, eu, Francine, não acredito numa meditação no qual a pessoa ela consegue ficar 100% sem pensar em nada. Mas eu acredito que a gente desacelera e a gente consegue ter espaço para ouvir as coisas importantes que a nossa alma quer nos dizer, tá? Então, muito se fala da meditação, de que você não pode pensar em nada, que é o momento de você não pensar em nada. Se o cérebro foi feito para pensar, e deixa ele pensar, só que deixa ele pensar com mais calma, desacelera, né, esses pensamentos para que você possa ouvi-los, para que você possa entender. Às vezes o pensamento vai te trazer um desespero, vai te mostrar uma dependência, vai te mostrar uma esperança que você tinha, uma espera que você está tendo ali, né? Porque esperança vem de espera, você está esperando algo de alguém.
E a gente não pode esperar algo de ninguém, não tem como esperar isso. Ah, mas eu confio na minha espiritualidade, eu acredito que vai dar tudo certo. Que legal que tu tem essa fé. Mas só que cuidado para não estar numa fé cega que te coloca, na verdade, numa fuga da realidade e te coloca num lugar onde você não está indo nem para frente nem para trás, mas está esperando algo que talvez nunca venha a acontecer. Então, se você está conseguindo viver a sua vida, colocar os seus planos em prática, tá prosperando financeiramente, tá prosperando em todas as áreas da sua vida, se você está nesse nível, aí eu vou dizer, ok. Agora, se você sente que sua vida está estagnada, parada, você precisa entender que você está na espera, que você está esperando. E essa espera, ela não é saudável e ela atrasa, inclusive, o processo de uma possível reunião, tá? A outra que eu trouxe aqui para vocês, que é uma coisa que eu faço muito, é a escrita curativa. O que que é a escrita curativa ou escrita terapia, né? O que que é isso? Bom, tudo que você sente, né? Eu tenho um diário, né? Onde diariamente, porque é um diário por isso, diariamente eu escrevo sobre os meus sentimentos, seja sobre a minha chama, seja sobre questões do dia a dia, eu faço uma autoanálise e eu começo a olhar como eu me senti durante aquele dia, quais os momentos de pensamento, que lembranças eu tive, isso para tudo, não só relacionado à chama. Quando o meu coração aperta, e eu tô sentindo algo que às vezes não é meu, talvez venha da minha chama, né? Eu escrevo sobre isso. E eu direciono como se fosse uma carta. Então, eu coloco o nome da minha chama, escrevo ali, né? Todas as coisas que eu tô sentindo, tudo que eu sinto. Às vezes eu sonho, e aí eu conto o sonho no meu diário. Então, eu escrevo geralmente todo dia à noite. Se eu sonho, eu escrevo de manhã contando o sonho, como eu me senti relacionada àquele sonho, como eu tenho formação em simbologia de sonhos, né, do Jung, eu já faço o entendimento daqui, já coloco ali a tradução do que aquele sonho está querendo me mostrar. Se é algo que eu tenho que trabalhar, já me programo para trabalhar. Se não, se é só uma simbologia, alguma cura que eu fiz, que eu estou vendo resultado através desse sonho, eu coloco ali qual é a cura conquistada, como que o meu subconsciente está me mostrando que eu curei tal coisa, e vou colocando ali para ele, né, para o meu diário, todas as coisas que eu sinto. E aí, então, quando eu consigo, né, colocar isso para fora, isso sai de dentro de mim e eu paro de buscar fora ou aquela vontade de entrar em contato, de falar com a pessoa, né? Isso passa, isso sai, você consegue fazer acontecer uma transformação dentro de você, como se você tivesse realmente tirado aquilo que estava dentro e colocado para fora e organizado isso num papel, então tu tira o peso. Isso é extremamente importante e você ativa áreas do seu cérebro, né? Então é realmente a partir dali começar a construir um novo caminho neural mesmo para te tirar de, enfim, situações de dores, situações de apegos, situações de ilusões principalmente, tá? Bom, como é que a gente pode fazer mais coisas, né, para aliviar esse processo de quando a gente está no processo de cura, né, aqui e a gente ou tá sem zero contato ou não está com a nossa chama, né? Eu tenho uma frase que é uma deusa não habita um corpo fraco. Então, para mim, uma das terapias, né? Uma das coisas terapêuticas, na verdade, é a gente movimentar o nosso corpo. Porém, quando a gente está falando sobre uma cura, né? O nosso corpo, ele carrega emoções, ele carrega dores, ele carrega memórias. Então, cada vez que eu vou treinar, ou fazer yoga, ou pro CrossFit, eu coloco uma intenção de cura e de liberação do meu corpo. Então, por exemplo, sei lá, uma memória que tu teve com a sua chama e você tá apegada nisso e não consegue soltar, isso te traz muita dor. Experimenta no dia que tu for malhar, fazer um yoga, uma corrida, qualquer coisa, intencionar que o teu corpo libere isso durante a atividade física, durante o movimento. Um corpo que se mantém em movimento, né, ele tende a gerar mais movimento, então ele gera um movimento de cura ali também.
E um corpo que fica na inércia, ele tende a ficar parado, e, ou seja, não tem liberação. Então, por que que muitas pessoas sentem dores no corpo, sentem a rejeição no corpo, sente a dor da distância no corpo? Porque não está liberando esse conteúdo no corpo, fica só alimentalizando, só fazendo mentalizações e esquece do corpo. A chama gêmea vem para a gente trabalhar todos os níveis que a gente pode trabalhar, desde o nível mais sutil espiritual, quanto o nível mais profundo do nosso corpo e das somatizações. Então, a gente precisa ganhar a consciência que o corpo, ele retém memórias, ele retém registros, sentimentos, dores, e você precisa liberar isso do seu corpo também. Porque senão o corpo manda uma mensagem toda hora para o teu cérebro para lembrar de uma memória, de uma dor, de um sentimento. E aí você fica presa nesse fluxo. É como se tu ficasse andando em volta. Intenciona isso, tá? Conexão energética. Vamos lá. A conexão energética é uma forma que eu vou colocar aqui para vocês. Nosso próximo vídeo vai ser sobre isso, que é você trabalhar o encontro energético com a tua chama. Como é que tu faz isso? Eu vou fazer uma meditação de amor incondicional aqui para vocês, né? E vou disponibilizar e vou colocar no título Conexão Energética com a tua chama gêmea. Porque você vai, além do amor incondicional, ter várias liberações em contato com a tua chama. Isso é importante fazer, porque não adianta você virar assim e falar assim: eu quero que essa pessoa se foda, eu quero que ela vá para pariu e que ela, né, e se exploda no relacionamento dela, ou enfim, na vida dela, e eu não quero nunca mais ouvir falar, e não sei o quê. Não adianta fazer isso. Quanto mais você faz isso, mais karma e cura você vai emaranhar ali. Então, um jeito de você conseguir essa liberação é amando a sua chama gêmea, é, da forma mais de puro intento, do coração, da sua alma, e emanando isso para o seu corpo, para suas células, para que aconteça a liberação. Tem gente que fala que não pode ficar tendo contato, mas isso é física quântica. Quanto mais eu quero repelir algo, mais eu atraio isso, né? Porque pela física quântica é isso que acontece. Quanto mais eu quero ficar repelindo algo, mais eu atraio aquilo, porque o universo é inclusivo. Então, por ele ser inclusivo, tudo que a gente quer tirar da nossa vida volta como um bumerangue. A gente manda, volta, manda, volta. Porque o universo é um espelho, tudo que eu coloco para fora, isso volta para mim. Outra coisa importante da gente saber é que se a tua chama não tá querendo estar com você, tem uma parte sua que também não quer estar com ela, tá? Fica a dica aqui. Esqueci de falar isso em todos os vídeos, mas é importante você saber disso. Tirando, obviamente, os contratos que a pessoa tem individualmente, mas em algum nível a sua alma não se sente preparada para estar, não liberou ali para você estar, então você tem que ter paciência com o seu processo. E às vezes o contrato é realmente de não ficar junto, então não é inteligente ou produtivo da tua parte ficar esperando algo que talvez nunca aconteça, tá? E uma outra forma que é serviço ao outro. Então, o que eu tô fazendo aqui, que é transformar a minha dor em medicina, né? A minha medicina, que é ajudar vocês a curarem dores e tudo mais, isso começou lá atrás, no meu despertar com a minha chama, e eu tô disponibilizando, né? Isso para vocês, para que vocês possam transmutar isso também, né? Colocando a minha experiência a serviço de outras pessoas. Isso quer dizer que você precisa fazer YouTube? Não. Quer dizer que você precisa ser terapeuta? Não. Mas quer dizer que você pode entregar o seu melhor a partir da sua dor. Então, você pode dar conselho para outras pessoas, pode fazer um serviço voluntário, pode, enfim, colocar algo no seu servir, né, no seu propósito de servir para o mundo. E aí a sua dor ela se transforma em potência. Por quê? Porque você está tirando o foco da dor e está colocando o foco no amor, no servir ao outro. Isso não depende de você ser terapeuta, de você colocar as coisas no YouTube, tá? Porque é importante você tirar o foco da dor e colocar o foco no amor.
Só assim que você vai transcender toda essa dinâmica negativa que acaba ficando em torno das chamas gêmeas, por conta das dores e tudo mais, tá? Bom, essas são as ferramentas que eu vou deixar aqui para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, me escreve aqui. Eu vou deixar um contato de e-mail, se caso vocês queiram mandar o relato de vocês, tirarem dúvidas, me mandem. Vai ser um prazer eu poder ler o relato de vocês. Quem sabe a gente não traz a sua história aqui para o canal. Eu conto anonimamente, obviamente, né, a história. Então, se você quer contribuir com outras pessoas, mas não tem coragem, né, de gravar um vídeo, enfim, de falar, traz a tua história para mim nesse e-mail que está aqui na descrição, que eu trago isso para as pessoas e trago também um conselho para você, para a sua situação. E tudo isso pautado, né, obviamente, nos conceitos de cura de alma mesmo, tá bom? Bom, a gente tem a Universidade das Deusas, caso você queira participar para trabalhar as suas dores, trabalhar os seus bloqueios, trabalhar a sua dependência emocional. Se você sente que você precisa de ajuda para seguir esse processo, a Universidade das Deusas, ela ainda está em valor promocional. Ela tem um valor de menos de R$ 30 por mês, R$ 31 por mês, no qual você assina 31 por mês, já tem mais de 20 módulos lá dentro, infinitas aulas, mais de 60 aulas, mas toda terça-feira tem um encontro no qual a gente faz atividades de liberações, conversa, trabalha, desbloqueia e faz tudo isso por menos de R$ 32. Então, é uma oportunidade para você que não tem, né, como investir em terapia. Então, você vem em um grupo onde mulheres, principalmente, mas eu atendo homens também, tem homens também, onde mulheres e homens se encontram no mesmo objetivo, que é se curar, que é transmutar as dores para que você possa abrir espaço para prosperidade em todos os níveis da sua vida, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.